E se, durante décadas, governos escondessem registros de fenômenos que ninguém consegue explicar? Essa premissa aí deixou de ser uma exclusividade da ficção científica, né? Ou daqueles fóruns mais obscuros da internet. Com certeza. Porque hoje, 8 de maio de 2026, nós simplesmente cruzamos uma linha histórica nesta investigação. Sem dúvida, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos basicamente abriu as portas de um cofre que passou gerações trancado a 7 chaves. Pois é, e liberaram um portal online de acesso totalmente público, sabe? Cheio de vídeos, fotos e documentos desclassificados sobre o que eles agora chamam de fenômenos aéreos não identificados. Exato. E o que é fascinante sobre isso é o nível de transparência institucional que estamos testemunhando, sem precedentes na história recente. E o que mais me chama a atenção, nessa nossa análise de hoje, é a natureza mecânica e superestruturada dessa divulgação. Uhum. Não é um vazamento qualquer, né? Não, de jeito nenhum. Não estamos analisando um vazamento granulado feito por um ex-funcionário revoltado que, passou arquivos para a imprensa num pendrive. O próprio Pentágono usou a sua conta oficial no X, o antigo Twitter, para anunciar que a caixa preta foi aberta. É um movimento de relações públicas massivo. Qualquer cidadão com celular na mão agora tem acesso imediato à mesma base de dados. A mesma base de dados que antes era debatida apenas nos corredores fechados da inteligência militar. É muito louco pensar nisso. É, sim. Mas olha, para a gente mergulhar nos motivos reais que forçaram a burocracia militar a ceder desse jeito, a gente precisa começar decodificando a linguagem que eles usam. A mudança dos nomes. Isso. O primeiro passo do governo foi basicamente enterrar a sigla OVNI, que significa Objeto Voador Não Identificado, e adotar oficialmente o termo UAP. Que nós traduzimos aqui como Fenômenos Anômalos Não Identificados. Certo? Exatamente. Fenômenos anômalos não identificados. Sabe, eu confesso que, à primeira vista, mudar a sigla de OVNI para Fenômeno Anômalo Não Identificado só como uma jogada clássica de relações públicas. Parece muito, né? Parece. Fica parecendo uma tentativa quase desesperada de, esterilizar o debate, tirar aquele estigma dos discos voadores e transformar o assunto num jargão burocrático chato. Chato o suficiente para a imprensa tradicional poder noticiar sem problema. E isso, sem parecer que está publicando um tabloide de fofocas de extraterrestre, sabe? Olha, o componente de relações públicas existe sim, eu concordo com você. Mas o motor principal dessa mudança é a precisão do método científico. Como assim? A precisão da ciência? É que a palavra OVNI, historicamente, ela meio que sequestrou o debate. Se um piloto da Marinha relatasse um OVNI, antigamente, a carreira dele estava basicamente acabada. Nossa, acabada mesmo. Sim, porque o termo carregava todo aquele peso cultural terrível de naves alienígenas de metal e homenzinhos verdes. E, além desse estigma social, as palavras objeto e voador são amarras analíticas muito severas. Entendi. A inteligência militar percebeu que continuar usando essa terminologia os tornava cegos para outros tipos de ameaças. Perfeito, é bem por aí. Porque, ao classificar algo como um objeto voador, a sua presunção imediata é de que se trata de uma coisa sólida, fabricada. Algo que está usando alguma propulsão aerodinâmica lá no céu. Exato. O que, automaticamente exclui anomalias digitais ou coisas que operam embaixo da água. Faz todo sentido. Quando a comunidade científica de defesa adota fenômenos anômalos, o escopo da análise simplesmente se expande drasticamente. Se expande muito. Uma anomalia pode ser um erro bizarro no código de calibração de um radar, por exemplo. Ou, sei lá, uma refração de luz na atmosfera, criando um efeito fantasma. Exatamente, um efeito fantasma nos sensores térmicos. Ou, e essa é a grande preocupação militar de verdade, pode ser um drone com uma tecnologia de propulsão transmeio. Transmeio? Aquele tipo que consegue transitar entre a água e o ar sem perder a velocidade? Esse mesmo. Então, trocar a sigla tira o foco da ficção científica e devolve o problema para a mesa dos físicos, dos engenheiros aeroespaciais e dos analistas de segurança aérea. A ciência sozinha raramente move a máquina do governo americano com tanta rapidez assim.
Ah, com certeza não. Tem outro fator aí. Pois é. A faísca que transformou essa discussão acadêmica numa divulgação em massa nesse portal novo não veio de um laboratório, veio da política. A velha e boa política. Todos nós acompanhamos aquele efeito dominó que começou lá em fevereiro de 2026, com aquela declaração famosa do ex-presidente Barack Obama. Ah, sim, quando ele disse que existem registros inexplicáveis no céu. Exato. E logo em seguida a gente teve aquela ordem direta do presidente Donald Trump lá na rede Truth Social. Uma ordem exigindo que o Pentágono e as agências liberassem os arquivos imediatamente. A dinâmica entre essas duas forças políticas opostas criou uma verdadeira tempestade perfeita de pressão pública. Totalmente. Porque o comentário do Obama, legitimou a existência dos registros para o grande público, né? Legitimou sim. Confirmando que, nas próprias palavras dele, há coisas no céu que a gente não sabe exatamente o que são. Embora ele tenha feito questão de deixar claro que não viu nenhuma prova de contato extraterrestre durante a presidência dele. Bem lembrado. E aí, logo em seguida, a ordem pública do Trump funcionou como uma espécie de martelo batendo contra a parede da burocracia do Pentágono. Exigindo transparência de um dia para o outro. Exigindo transparência num prazo que, olha, as Forças Armadas normalmente considerariam simplesmente impossível de cumprir. O que me leva a pensar no caos absoluto que deve ter se instaurado lá nos bastidores do Departamento de Defesa. Ah, deve ter sido uma loucura. Porque, veja bem, assinar uma ordem política exigindo transparência é muito rápido. Mas forçar a inteligência militar a abrir os seus arquivos gera um atrito perigoso. Um atrito bem severo, na verdade. É tipo entregar dados brutos para um público que está sedento por mistérios antes que a própria ciência oficial tenha respostas definitivas. Parece uma receita infalível para jogar lenha na fogueira das teorias da conspiração em vez de acalmar as coisas. O atrito burocrático que você mencionou é literalmente o coração do problema na desclassificação de documentos de inteligência. Como assim? Explica melhor pra gente. A ressalva da inteligência militar nunca é apenas sobre o que está na imagem, sabe? É quase sempre sobre como a imagem foi capturada. Ah, sobre a tecnologia usada para filmar. Isso. O processo de revisão de segurança existe porque cada vídeo gravado por um sensor militar acaba revelando as capacidades de espionagem do próprio país. Entendi. Então, se o Pentágono divulga um vídeo térmico super nítido de um fenômeno... Eles estão, na prática, entregando de bandeja para as nações adversárias a especificação exata, o alcance de detecção e a sensibilidade térmica do maquinário de um caça militar hiperavançado. Nossa, é como se fosse um cassino de alta segurança lidando com um roubo misterioso. Boa analogia, continua. Pensa assim. Se o dono do cassino decide divulgar as fitas de segurança na televisão para provar para a polícia que o roubo aconteceu, ele acidentalmente revela para todos os outros ladrões do mundo onde as câmeras ocultas estão posicionadas. Exato. Revela os pontos cegos do salão e qual é a resolução exata da lente. A transparência resolve um problema de relações públicas na hora, mas cria uma vulnerabilidade tática gigante para o futuro. E essa analogia do cassino ilustra perfeitamente o dilema do Pentágono hoje. Eles precisam mascarar o vídeo, degradar a qualidade da imagem e cortar todas as informações de telemetria das telas dos caças antes de publicar qualquer frame naquele portal. Justamente para proteger os pontos cegos do cassino. Para proteger os pontos cegos. É por isso que o processo costuma ser tão lento. E porque quando a política força uma aceleração meio artificial, as instituições científicas precisam intervir rápido para controlar a narrativa. E é exatamente por isso que a gente viu aquele envolvimento imediato de figuras como Jared Isaacman, né? O administrador da NASA. Exatamente. Pois é, ele usou o X para apoiar e chancelar publicamente essa iniciativa de transparência do Departamento de Defesa. E o posicionamento da NASA ali atua como um selo de sanidade no meio de toda essa histeria coletiva da internet. É como um selo de garantia de que não estamos lidando só com folclore. Quando o administrador de uma agência tão respeitada alinha a busca por respostas sobre esses fenômenos com a missão existencial da própria NASA de desvendar o universo, ele manda um recado muito claro. Um recado pesadíssimo. Ele basicamente diz que eles estão assumindo o controle da investigação científica de forma séria. Tirando o monopólio da análise ali das mãos dos militares fechados e dos fóruns de conspiração.
E olha, o peso histórico dessa declaração da NASA é colossal se a gente olhar para o nosso passado recente. Você diz em relação a como o governo tratava isso antes? Sim. Durante o século XX, o padrão ouro do governo era o projeto Blue Book, da Força Aérea Americana. A premissa daquele projeto era, fundamentalmente, arquivar relatos e encontrar justificativas mundanas bem rápido, só para acalmar o público durante a Guerra Fria. Concluindo sempre que nada ali representava interesse científico real ou uma ameaça de fato. Exato. E o assunto virou um tabu intocável nas universidades. Hoje, ver a própria NASA abraçar publicamente o mistério acaba validando décadas de relatos de pilotos comerciais e militares que até muito pouco tempo atrás eram ridicularizados em testes psicológicos. Nossa, é verdade? Mas é aí que a gente esbarra na colisão brutal entre esse selo de validação da NASA e a realidade nua e crua do que realmente está lá nesse portal público. O choque de realidade bate forte. Bate muito forte, porque a mente humana foi condicionada por décadas de cultura pop a esperar arquivos em altíssimas definições, sabe? Mostrando naves prateadas com janelas e uma engenharia impossível. E não tem nada disso lá. Contudo, quando a gente analisa o lote de imagens reais liberado pelo Pentágono, o banho de água fria é imediato. É muito frustrante para a maioria das pessoas. Nós temos ali 3 registros centrais publicados, uma imagem estática de dezembro de 2025, capturada sobre o oeste dos Estados Unidos, uma captura de um vídeo da Força Aérea no sul do país em 2020. E aquele outro frame isolado do Oriente Médio de 2022. Isso, e assim, o material é visualmente frustrante para qualquer um que esteja buscando provas definitivas de inteligência extraterrestre. São só registros estáticos borrados, com formatos super indefinidos e uns pontos luminosos em telas escuras. Mas para entender a frustração do público, a gente precisa entender um pouquinho da física, de como esses registros são feitos pelos militares. Explica pra gente como funciona essa tecnologia. A imagem de 2025, por exemplo, é um registro infravermelho, num modo que a gente chama na aviação militar de preto quente. Preto quente. As câmeras FLIR, que é a sigla para infravermelho de visão frontal, elas não captam a luz que os nossos olhos enxergam. Elas captam a radiação térmica, o calor que é emitido por um corpo ou objeto. Ah, então não é uma foto normal. Não é uma foto. No modo preto quente, as assinaturas térmicas mais intensas, como, digamos, a exaustão do motor de um jato voando, elas aparecem como manchas muito escuras e sólidas contra o fundo mais frio e claro da atmosfera ao redor. O que significa que olhar para essas imagens do portal é literalmente olhar para um mapa de calor borrado e não para uma fotografia do objeto em si, né? Exatamente isso, um mapa de calor. A própria publicação deixa isso cristalino ao afirmar que nenhuma daquelas imagens confirma a vida extraterrestre. Elas não mostram janelas, não mostram asas de metal, não mostram propulsores. Mostram apenas manchas termicamente atípicas. E isso transforma a base de dados do governo americano em um gigantesco teste de Rorschach tecnológico. Essa analogia é perfeita. Sabe, as pessoas olham para a mesma mancha de calor preta e borrada e projetam ali exatamente o que elas querem acreditar, a sua própria visão de mundo. Com certeza. Quem já acredita piamente em visitantes intergalácticos enxerga ali os contornos nítidos de uma nave. Mas quem é mais cético enxerga apenas a distorção do sensor ou escapamento de calor de um drone comercial comum. E a sua analogia do teste de Rorschach toca no ponto mais crítico de toda essa análise de dados do Pentágono, que é a remoção do viés do observador. Tirar a crença pessoal da frente da ciência, né? Isso. Num teste psicológico real, a mancha de tinta permanece estática no papel, e a mente do paciente cria o significado baseado nas próprias crenças. É o que a neurociência chama de pareidolia. Mas na ciência militar aeroespacial, o objetivo de divulgar essas imagens borradas é convidar matemáticos e físicos independentes para analisar não o formato bonitinho da mancha, mas sim a telemetria dela. A física envolvida. Exato. A física de fluidos ao redor do calor e a aceleração vetorial daquele ponto. O problema prático que o Pentágono enfrenta o tempo todo é que, frequentemente, o próprio meio de captura
cria a anomalia visual. Tipo quando a lente da câmera do caça sofre com algum choque térmico rápido, ou quando tem muita umidade no ar, criando reflexos falsos no sensor. Precisamente. A atmosfera da Terra é um meio muito caótico para se filmar qualquer coisa em alta velocidade. Imagino que tenha muita interferência. Muita. Uma refração da luz em cristais de gelo de alta altitude, ou aquelas inversões térmicas que criam dutos falsos de radar, ou até mesmo o software da câmera militar lutando para conseguir manter o foco num balão meteorológico refletivo voando alto. E tudo isso gera essas falhas de captura estranhas, né? Tudo isso gera falhas que, numa tela monocromática, parecem desafiar as leis da física. Um objeto que, no vídeo, parece saltar instantaneamente de uma altitude para outra, pode ser apenas a perda e a retomada repentina do bloqueio de rastreamento do radar. Um erro de software comum da máquina e não um objeto físico se teletransportando de verdade. Exatamente. Apenas um glitch do sensor perdendo o alvo. Olha, o que introduz uma camada maravilhosa de ironia nesta nossa investigação, porque o público geralmente assume que, no passado não tínhamos tecnologia boa para filmar coisas estranhas, e agora que temos câmeras de altíssima definição em todo lugar, o mistério seria resolvido rapidamente. É o que todo mundo pensa. Mas a realidade dos documentos desse portal sugere exatamente o oposto disso. É o avanço tecnológico super agressivo dos sensores militares modernos que está gerando mais fenômenos inexplicados e não menos. O paradoxo dos sensores, né, é fascinante e explica perfeitamente o porquê de estarmos tendo essa conversa hoje. Como era isso nas décadas passadas? Então, durante as décadas de 80 e 90, a aviação militar dependia de radares mecânicos bem antigos que tinham uma capacidade de processamento de dados muito limitada. E eles filtravam as coisas, né? Sim. Para evitar que a tela do piloto ficasse cheia de poluição visual inútil, tipo, bandos de pássaros, nuvens muito densas ou lixo espacial, os engenheiros configuravam os radares com filtros pesadíssimos. Entendi. O sistema ignorava deliberadamente qualquer coisa que fosse lenta demais, pequena demais ou que simplesmente não se comportasse como um míssil ou um avião inimigo padrão. Ou seja, eles cegavam intencionalmente a própria tecnologia para poder focar apenas no que importava para a guerra daquela época. Exato. Eles colocavam viseiras no radar. Mas aí vieram os novos radares de varredura eletrônica ativa. Os radares que a gente chama de AESA. Que são muito melhores. Infinitamente mais potentes e mais sensíveis. E, além disso, teve a proliferação global massiva de drones nos últimos anos, o que forçou o Pentágono a remover aqueles filtros antigos de segurança. Porque os drones são pequenos e lentos, então o radar antigo iria ignorar eles. Exatamente. Hoje, um caça moderno de quinta geração precisa ser capaz de detectar um quadricóptero minúsculo voando pertinho da água, porque aquilo pode ser uma ameaça letal com explosivos. Faz sentido. E quando você tira as viseiras eletrônicas de um sistema que é extremamente sensível, ele começa a detectar absolutamente tudo que está voando no espaço aéreo. E aí o volume de dados anômalos explode de uma vez, porque a rede de pesca ficou fina demais, né? Perfeito. A rede ficou fina demais e tá pegando tudo. Sabe, pensar em rede de pesca me traz à tona uma imagem muito forte aqui. O céu acima de nós, toda essa atmosfera terrestre, sempre operou na prática como se fosse um oceano colossal e sombrio. Uma boa forma de visualizar. Durante a maior parte da nossa história na aviação, nós voamos sobre a superfície desse oceano, prestando atenção apenas no que era enorme, barulhento e super óbvio, tipo baleias comerciais e submarinos militares conhecidos. E agora, a tecnologia mudou isso. Agora, nós desenvolvemos um sonar de altíssima fidelidade e começamos a vasculhar de verdade as profundezas desse oceano aéreo. É evidente que nem toda perturbação estranha na água vai ser o monstro do Lago Ness, ou uma civilização perdida de Atlântida. Com certeza não. Na esmagadora maioria das vezes. A anomalia, na rede, vai ser só um cardume de lixo flutuando, uma correnteza térmica bizarra ou algo natural que nunca tínhamos conseguido catalogar antes, porque a rede era grande demais. Mas, do ponto de vista de segurança nacional e de segurança aérea,
A Marinha Americana ainda precisa saber exatamente o que é que está arranhando o casco dos seus navios, seja lixo ou seja um monstro. A sua analogia do oceano clarifica maravilhosamente o motivo pelo qual esse portal militar continuará sendo abastecido com novos lotes de documentos gradualmente nas próximas semanas e meses. O governo ainda tem muito que monitorar. Tem. O Pentágono não está caçando monstros marinhos. Ele está tentando, a todo custo, dominar o ambiente tático. Entender o espaço aéreo deles. Isso. E quando a gente secciona as múltiplas camadas de todo esse debate, a gente percebe que a possibilidade de vida extraterrestre, embora seja a que mais atrai os cliques na internet e venda ingressos de cinema, é apenas a ponta mais improvável de todo esse espectro. Qual é o verdadeiro medo deles, então? O verdadeiro pesadelo tático, a razão imediata para esse rigor científico renovado e para os bilhões de dólares que estão sendo investidos no rastreamento de UAPs agora, é a geopolítica pura e dura. Você está falando do risco real de estarmos sendo observados de uma forma totalmente passiva e invisível por tecnologias que não vieram do espaço sideral profundo, mas sim de laboratórios em países adversários aqui mesmo na Terra? E é esse o cenário que tira o sono de todos os generais do Pentágono hoje. Imagino que sim. Imagine, o impacto de descobrir de repente que uma nação rival desenvolveu uma plataforma de vigilância super autônoma, um drone avançado capaz de fazer espionagem de sinais. Um equipamento que, sei lá, não emite calor significativo e possui furtividade contra radares comerciais. Exatamente, que não utiliza rotores convencionais e que pode permanecer meses à deriva lá na alta atmosfera silenciosamente, só coletando dados cruciais sobre os exercícios de treinamento militar das forças americanas. Nossa, do ponto de vista de inteligência militar, lidar com um salto tecnológico secreto desses de um adversário global real é infinitamente mais urgente do que ficar debatendo sociologia alienígena no Twitter. Sem comparação. A segurança do espaço aéreo, tanto civil quanto militar, é o alicerce absoluto, a base de toda essa nova era de transparência governamental que estamos vendo. Eu queria lembrar um detalhe importante para quem está acompanhando a gente. Se você curte conteúdo sobre tecnologia, ciência, mistérios e notícias, já deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem episódios novos por aqui. Não deixem de acompanhar. Porque, voltando ao que importa hoje, o que nós podemos extrair de valor real, de valor prático, dessa abertura de dados oficial, não é a busca desesperada por uma imagem em alta resolução que encerre o debate logo amanhã. Porque essa imagem provavelmente nem existe, não é? Exatamente. O verdadeiro amadurecimento científico está em aprender a formular as perguntas corretas para essa montanha de dados brutos que continuará inundando o portal público. Exigindo bastante paciência de quem analisa. A verdadeira ciência exige que nós aprendamos a tolerar um alto grau de ambiguidade nas informações. A gente precisa resistir àquela tentação cognitiva natural de tentar preencher os espaços em branco de uma tela de radar com as respostas mais fáceis, extremas ou fantásticas. E apenas aguardar o avanço empírico e a coleta de assinaturas físicas mais precisas ao longo do tempo. Isso mesmo. Ciência se faz com dados consolidados. Olha, o simples fato de estarmos finalmente direcionando as melhores mentes da ciência, os sensores militares mais refinados do planeta e toda a atenção pública para decifrar os ruídos de fundo misteriosos do nosso espaço aéreo já representa por si só uma revolução na maneira como enxergamos o nosso lugar no cosmos. Talvez o maior mistério do universo não seja apenas descobrir se estamos sozinhos, mas entender o quanto ainda desconhecemos sobre o céu acima de nós.